Para pensar nisso aqui por um segundo. E se tudo que a gente conhece, tudo que a gente já viu no telescópio, cada estrela, cada planeta, cada galáxia, até você aqui assistindo esse vídeo aqui, a Terra, tudo, e se tudo isso for apenas uma minúscula, quase insignificante fração de algo muito maior? E se o nosso universo, esse cosmos gigantesco que a gente chama de lar, não for o único? E se ele for só uma bolha flutuando num oceano infinito de outras realidades, com outras leis da física, outras histórias, outras vidas? Essa ideia soa como um roteiro de ficção científica dos mais ousados, né? Tipo uma saga cósmica que transcende Doutor Estranho ou a complexidade de Interestelar. Mas e se eu te disser que a ciência de ponta, a física mais avançada que temos hoje, está olhando para essa possibilidade não como um delírio de Hollywood, mas como uma hipótese séria e até mesmo provável para entender o próprio tecido da realidade? Sim, meu amigo, a teoria que vamos desvendar hoje é tão alucinante que vai fazer sua cabeça dar um nó, mas ela pode ser a grande chave para desvendar os maiores mistérios do universo e talvez da nossa própria existência. Fala galera, meu nome é Renato, você está no Achei Saturno e hoje a gente não vai só para outro planeta. Prepare-se porque a gente vai para outra dimensão, outra realidade. E uma jornada que promete expandir seus horizontes de forma que você nem imaginava. Vamos mergulhar de cabeça na teoria do multiverso. A ideia mais bizarra, complexa e ao mesmo tempo incrivelmente fascinante que a cosmologia moderna tem na manga. Prepare a cabeça porque o que vem por aí é de outro mundo e de muitos outros mundos. Para a gente começar a dar sentido a essa loucura do multiverso, temos que voltar para o começo de tudo, ou pelo menos para onde começou o nosso tudo. Estamos falando da teoria do Big Bang, a mais aceita sobre o nascimento do universo, onde tudo surgiu de um ponto super quente e denso e começou a se expandir. Mas tem um detalhe nesse filme cósmico que é crucial para a nossa história, a inflação cósmica. A inflação cósmica é uma ideia que surgiu lá nos anos 80 para resolver alguns probleminhas na teoria do Big Bang. Basicamente, ela diz que logo depois da explosão inicial, o universo teria passado por uma fase de expansão absurdamente rápida, uma esticada colossal em um período de tempo tão minúsculo que é quase impossível de conceber. Pense em uma bolha que infla em frações de segundo e o tamanho é inimaginável. E é exatamente aqui que a porta para o multiverso se abre de verdade. Muitos dos maiores físicos e cosmólogos do mundo acreditam que se a inflação cósmica aconteceu uma vez, ela não só pode ter acontecido muitas vezes, como pode estar acontecendo agora, em algum lugar fora do nosso campo de visão. Imagine uma máquina de bolhas de sabão, mas ao invés de estar cuspindo o sabão, ela está cuspindo o universo sem parar. Cada bolha que se expande seria um universo inteiro. Nosso universo seria apenas uma dessas bolhas flutuando em uma espuma cósmica, de infinitas outras bolhas, cada uma com suas próprias galáxias, estrelas e talvez histórias, e talvez até mesmo leis da física. Essa é a ideia do multiverso inflacionário, uma das formas mais robustas e matematicamente consistentes de pensar em universos paralelos. Isso significa que cada mini Big Bang que brota nessa espuma, um novo universo se forma, se expande e evolui de forma independente. Pode ter um universo vizinho que acabou de nascer e outro que já viveu bilhões de anos e está entrando em colapso. E tem mais uma linha de raciocínio vindo da mecânica quântica, que é a física do muito pequeno, que é bizarra por si só. Lá, partículas podem estar em vários estados ao mesmo tempo, até que a gente as observe. Uma interpretação dela, a teoria dos muitos mundos, sugere que a cada decisão que a gente toma, a cada evento que acontece, o universo se divide. Tipo, você escolhe entre comer uma pizza ou um sushi hoje. O universo se cria onde você está comendo uma pizza e o outro onde você está comendo um sushi. É como se cada bifurcação da realidade, um novo caminho se abrisse, criando uma ramificação constante das realidades paralelas. Pensa na quantidade infinita de você por aí vivendo vidas ligeiramente ou drasticamente diferentes. Se essa teoria do multiverso for mais do que uma viagem dos cientistas, as implicações para as nossas compreensões do universo são de pirar o cabeção de vez. Primeiro, o mais óbvio, nosso universo perde um pouco da sua exclusividade. Não somos o único show na cidade cósmica, somos apenas um entre bilhões, trilhões ou até um número que a nossa mente nem consegue conceber de outras realidades. Mas essa aparente diminuição da nossa importância resolve um problema gigantesco para os cientistas: a afinação fina do universo. Explico. Nosso universo tem leis da física e constantes que são de forma inacreditavelmente precisa, perfeitas para a vida complexa existir. Se a força da gravidade fosse um pouquinho mais forte, as estrelas queimariam rápido demais. Se a força nuclear fosse um pouquinho mais fraca, os átomos não se formariam. É como se alguém tivesse pegado um painel com bilhões de botões e regulado cada um deles com uma precisão cirúrgica para a vida e, em especial, a nossa, pudesse surgir e se desenvolver. Para alguns, essa afinação fina é uma prova de um criador, de um designer inteligente, mas no contexto do multiverso, a resposta é muito mais elegante e, de certa forma, até mais humilde. Se existem tantos universos por aí com todo tipo de lei da física e constantes diferentes, é
era absolutamente inevitável que, em algum deles, as condições perfeitas para a vida simplesmente aparecessem por acaso. E calhou de ser o nosso. Não somos especiais na nossa existência, mas somos especiais porque existimos. Isso abre um leque de possibilidades infinitas. Significa que em algum lugar talvez exista um universo onde dinossauros nunca foram extintos e ainda dominam a Terra. Ou onde a Segunda Guerra Mundial nunca aconteceu. Ou mais provável, um universo onde as leis da física são tão radicalmente diferentes que nem átomos existem como conhecemos, ou só uma sopa de energia caótica. As possibilidades são literalmente infinitas e completamente alucinantes, indo muito além do que a ficção científica já ousou imaginar. E tem uma vertente ainda mais surrealista que faz a gente questionar tudo. A ideia de que o universo é, na verdade, um holograma. Isso mesmo. Basicamente, tudo que a gente vê, toca, sente, experimenta seria uma projeção em 3D de informações que estão, na verdade, armazenadas em uma superfície bidimensional infinitamente distante. Como se o nosso universo fosse um gigantesco DVD cósmico ou um videogame de altíssima resolução. Como se a gente fosse a inteligência artificial de alguma coisa. Essa é uma ideia que vem da física de buracos negros. E se for verdade, a nossa realidade seria como uma ilusão complexa. Uma projeção e não uma realidade em si. Ok, Renata, a teoria é fantástica, dá um nó na cabeça, mas a pergunta que não quer calar é como que diabos a gente prova uma teoria dessas? Como saber se o multiverso não é só uma viagem filosófica ou uma desculpa para os problemas da física? Essa é, sem dúvida, a parte mais desafiadora dessa história. Provar a existência de outros universos é um dos maiores e mais ambiciosos objetivos da ciência moderna. Não é algo que a gente consiga fazer com um simples telescópio ou microscópio, mas os cientistas, com sua genialidade e teimosia, não estão parados. Eles estão procurando por digitais ou cicatrizes, por rastros que outros universos podem ter deixado no nosso, como pistas de um crime cósmico. Uma das ideias mais intrigantes é procurar por colisões entre bolhas de universos. Pensa assim, se o universo, a nossa bolha, já chocou ou encostou em outra bolha, outro universo no passado, essa colisão cósmica poderia ter deixado um tipo de marca ou cicatriz no fundo cósmico de micro-ondas. O CMB é tipo um eco do Big Bang, a radiação remanescente da criação do nosso universo. Uma espécie de foto do universo bebê. É uma coisa muito sutil, uma pequena anomalia na temperatura ou na polarização do CMB, mas que grandes telescópios ou satélites ultrassensíveis como o Planck ou WMAP estão dedicados a captar e analisar com precisão obsessiva. Outra linha de pesquisa envolve a gravidade. Essa é uma das forças mais misteriosas e uma das mais fracas do nosso universo, comparada às outras forças fundamentais. Uma das hipóteses mais insanas é que se existem outras dimensões ou universos colados no nosso, a gravidade, por ser uma força que age no espaço-tempo, poderia vazar para essas outras dimensões. Isso explicaria por que ela parece tão fraca aqui. É a ideia de que a gravidade que sentimos é apenas uma sombra de uma força muito maior e muito mais complexa, agindo em uma realidade expandida. E claro, não podemos esquecer da pura matemática. Muitos modelos matemáticos mais robustos da física quântica e da cosmologia, quando levados às suas últimas consequências, apontam de forma natural e quase inevitável para a existência do multiverso. Ou seja, não é só uma ideia jogada para preencher lacunas, é uma consequência lógica e elegante de algumas das nossas melhores e mais testadas teorias científicas. Então, meu amigo, a teoria do multiverso é insana? Sim, absolutamente. Ela desafia nossa intuição, nossa ideia de que somos os únicos no centro de tudo. Ela nos força a questionar a própria natureza da realidade, de quem somos e de onde viemos. Mas ela também é incrivelmente fascinante porque expande nossa mente para as possibilidades que antes só existiam nas mentes dos maiores escritores de ficção científica. Se essa teoria for real, significa que o multiverso é muito mais complexo, vasto e misterioso do que a gente pode sequer começar a imaginar. É uma dose poderosa de humildade cósmica que nos lembra que somos apenas um pequeno e singular ponto em uma tapeçaria infinita de realidades. E essa busca incessante por essas respostas, por entender a verdadeira escala da existência, é o que nos move a ciência e alimenta a nossa curiosidade. Afinal, quem que não gostaria de saber se existe um você em outro universo? Vivendo uma vida completamente diferente, talvez assistindo esse mesmo vídeo, só que uma versão alternativa do Achei Saturno. Se essa viagem mental pelo multiverso bagunçou sua cabeça de um jeito bom, te fez pensar e te deixou com mais perguntas do que resposta, o que é ótimo, não esquece de deixar um like e, claro, se inscrever aqui no canal para não perder as próximas explorações aqui do Achei Saturno. E agora a pergunta que não quer calar, eu quero ver a sua resposta aqui nos comentários. Você acredita de verdade que existem outros universos por aí? E se sim, qual seria a coisa mais legal ou mais bizarra de descobrir em uma realidade paralela? Deixa sua teoria maluca aqui embaixo, bora trocar uma ideia.